agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, nessa noite eu queria compartilhar com você aqui algo muito rápido, mas com uma profundidade muito grande. É uma palavra que Deus ele tem falado ao meu coração e com certeza Ele vai falar também ao seu. Pergunte à pessoa que está do seu lado aí, até quando? Fala para ele, até quando o depois fará parte da sua vida? Vamos para a igreja? Depois nós vamos. Vamos para o GC? Depois nós vamos. Vamos orar? Depois nós oramos. Vamos ler a palavra? Depois nós oramos, depois nós lemos. Vamos? Depois. A minha pergunta para você aqui hoje é, até quando o depois fará parte da sua vida? Eu não sei, mas você sabe. Existem pessoas que chegou aqui nessa noite e que o depois ele já virou uma resposta-chave na sua vida. Tudo seu é depois. Nada seu é agora. Tudo é depois. Vamos ter uma conversa séria depois. Vamos abrir um GC depois. Vamos fazer o carisma depois. Vamos depois. Depois. Até quando isso vai acontecer? Até quando você vai adiar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida? Até quando você vai determinar a hora certa de começar a fazer aquilo que Deus estabeleceu para você fazer? Até quando? Até quando você vai ficar empurrando com a barriga? Até quando você vai ficar arranjando desculpa? Até quando? Vou estudar primeiro. Vou enterrar meu pai primeiro. Até quando? O Senhor te trouxe aqui para te confrontar hoje. Nós estamos aqui diante de um Deus. Nós estamos aqui hoje celebrando a ceia do Senhor, porque um dia, aquele que nos amou primeiro, Ele não deixou para depois aquilo que deveria ser feito. Ele não pensou duas vezes em fazer, em viver e em passar pelo processo que Ele passou, para que hoje nós pudéssemos ter acesso àquilo que nós temos acesso. Ele não deixou para depois. Ele não deixou para depois aquilo que Ele precisava viver. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Sabe por que esse tema, ele precisa ser uma realidade nas nossas vidas? É porque Deus nos chama para avançar e não para estagnar. Deus nos chama para avançar e não estagnar. E a procrastinação, que é o ato de empurrar com a barriga, é o ato de deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. E nós não estamos falando só de coisas simples, nós estamos falando de pecado, nós estamos falando de decisões difíceis, nós estamos falando de decisões complicadas, de conversas difíceis, de momentos difíceis, de momento de tensão, de momento em que o Senhor já nos deu uma direção para fazer o que tinha que fazer, e nós insistimos em viver o que o Senhor não pediu para que nós vivêssemos. Você não pode esquecer que Deus te chama para avançar e não para estagnar.
O reino de Deus, ele é movimento. O reino de Deus, quando fala de louvor, ele exige de nós um cântico novo. Todos os dias pela manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. O maná que o povo recebia no céu, de um dia para o outro, o que acontecia? Estragava. Deus tem algo novo. O reino de Deus é um reino dinâmico. O reino de Deus é um reino que nós olhamos para frente e aquele que olha para trás paralisa. Aquele que fica preso ao passado, ele vira uma estátua. Aquele que olha para onde Deus não mandou olhar, aquele que foca a sua visão, o seu coração e a sua mentalidade, aonde Deus não tem nada para você, a Bíblia diz que nós paralisamos. E é caso para dizer, até quando você vai olhar, até quando você vai ter o seu coração, até quando você vai ter a sua mente, até quando você vai permanecer aonde Deus já te tirou? Aonde Deus já não tem mais, passou a fase. Sabe quando você passa a fase do videogame? Tem pessoas que passam para o 2º grau, mas ainda está no 1º. Tem pessoas que vai na faculdade, mas ainda está no 2º ano ainda, do 12º ano ainda. Tem pessoas que é adulto, mas ainda vive fase de criança. Tem pessoas que é adulto, mas ainda vive como se fosse um adolescente. Até quando? O Senhor não nos chamou para estagnar, Ele nos chamou para avançar. A procrastinação, ela tem um grande defeito, ela nos prende naquilo que Deus já não tem para nós. Todas as vezes que eu empurro com a barriga, eu estou decidindo viver aonde Deus já não quer que eu viva. E aqui em 1 Samuel capítulo 16, verso 1, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer? Até quando você terá dó? Qual que está a versão que está ali? Pena. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Repare algo, deixa o texto aqui por favor. Todos nós sabemos aqui o contexto. Saul não fez o que agradava ao Senhor. Saul foi permissivo, Saul foi omisso. Saul fez tudo que não deveria fazer. Foi rejeitado como rei. Mas é interessante que quando o Senhor chega para Samuel, disse o Senhor a Samuel: até quando você vai ficar agarrado neste rei, se eu já me provi de outro rei? Até quando? Até quando? Hoje nós vamos analisar esse coração de Samuel. Ficar agarrado a quem Deus já tinha rejeitado. Ficar paralisado aquilo que Deus já não tem mais para você. E o seu coração está ali, a sua vida está ali, as suas horas estão ali, o seu esforço está ali, o seu suor está ali. E Deus está assim: meu Deus do céu, eu já tenho algo novo, eu já tenho algo diferente, eu já tenho algo maior, eu já tenho algo sobrenatural. E o meu irmão não consegue nem levantar a cabeça para ver o que eu tenho para ele. Porque ele está aqui agarrado. Ele está aqui agarrado. Ele está aqui no passado. Repare que quando Deus, Ele repreende Samuel, Ele já repreende apontando para o futuro. Repare que quando Deus repreende Samuel, Ele já repreende olhando para o futuro e trazendo soluções para o futuro. Todas as vezes que Deus te trouxer para um culto desse e te perguntar até quando, e o Senhor na hora colocar na sua mente, o Espírito Santo trazer algo na sua mente, você pode ter certeza que a solução já está reservada para você.
A solução já tem endereço, a solução já tem nome, a solução já tem tudo. E ele diz: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei, eu vou te mandar lá a Jessé, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Existe um lá nos filhos de Jessé, que tem o coração que eu preciso para governar Israel, para reinar sobre Israel. Naquilo que eu apontar para você, existe um motivo, existe uma direção, existe um sentido, e eu vou trabalhar sobre isso. Repare que Samuel era um homem de Deus, sensível à voz divina. Mas há um determinado momento da vida dele, em que parece que ele paralisa. Ele fica focado em que não precisava focar mais. Ele precisava trazer soluções. Quando nós entendemos o contexto, Samuel, ele foi o primeiro rei de Israel, escolhido por uma aclamação popular. Mas repare, sendo o primeiro rei de Israel, ele foi ungido por Samuel. Existia ali um carinho, existia ali algo que ele não queria se desprender, existia no fundo, só que aquilo que Saul fez, Saul ele foi desobedecendo às ordens diretas de Deus. Saul ele não foi obediente. Saul ele não teve aquele coração que Deus esperava que ele tivesse. Saul não viveu a realidade. E quando ele vai enfrentar os amalequitas, ele começa a poupar o povo. Deus dá uma direção. Deus fala, faz isso. Deus fala, faz aquilo. Destrói. Saul não. Saul poupa. Saul faz exatamente o que Deus não manda fazer. E todas as vezes que nós não fazemos aquilo que Deus manda fazer, nós nos tornamos desobedientes e com um coração que não está inclinado para Deus. Eu não sei como é que você está, como é que está o seu coração hoje. E Samuel, após essa rejeição de Saul, Samuel fica triste. Samuel se entristece. Há coisas que nós não queremos mudar, e quando Deus pede para nós mudarmos, nós ficamos mais tristes com aquilo que não é de Deus, ou com aquilo que não já faz parte do que Deus tem para nós, do que com a alegria que Deus já tem preparado para nós. Parece que nós não conseguimos olhar, parece que nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus já estabeleceu lá na frente. Parece que nós queremos olhar para esse texto e falar assim, não, já tem um rei no trono, já tem uma pessoa, já ungi, já está ali, parece que ele vai, não, Deus já rejeitou, e aquilo que Deus rejeitou, homem nenhum pode tocar. Aquilo que Deus tem para a sua vida, homem nenhum pode parar. Aquilo que Deus não tem para a sua vida, nenhum homem pode estabelecer. E havia aqui essa tristeza de Samuel, talvez pelo fracasso de um rei que ele tinha ungido, mas provavelmente ele tinha colocado muitas esperanças nesse rei. Talvez você esteja se revendo em uma situação parecida. Talvez você está em volta de algo que tem muito valor para você, que você tem uma estima, que você tem um carinho, que você tem um amor, que você fez parte, que você viu nascer, que você viu crescer, que você viu desenvolver, mas que também você viu desobedecer. Também que você viu sair do plano e do propósito de Deus. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te perguntar, até quando?
Porque é isso que Deus faz ao confrontar Saul. Foi ungido, você tinha esperança, você tinha expectativa, já estava no trono, mas eu rejeitei. Você participou de todos os processos, mas eu rejeitei. Você viveu todas as realidades, mas eu rejeitei. A minha pergunta para você hoje: o que é que você está preso? Que Deus já mandou você soltar. Uma vez eu conversando com uma senhora, ela falou comigo assim: pastor, eu não posso me casar, essa é a maior tristeza da minha vida. Eu falei: mas por que a senhora não pode casar? Não posso, pastor. Porque o meu falecido marido morreu. Eu já estou livre para casar, mas eu recebo uma pensão. E eu não quero abrir mão dessa pensão. Eu prefiro viver amasiada. Eu prefiro viver junta. Eu prefiro viver na vida que eu vivo de pecado do que abrir mão da minha pensão. Eu falei assim: meu Deus, essa pensão deve ser milionária, né? Para a pessoa chegar a uma decisão dessa, valor nenhum justifica. Mas para a pessoa ter um apego tão grande a isso. E aí quando ela me confessou, era só 210 euros. Eu sei que 210 euros não é um valor pequeno. Eu sei que 210 euros faz muita falta no bolso de qualquer um de nós. Mas aqui não tem a ver com os 210 euros. Aqui tem a ver com os princípios que ela imprimiu naquilo que Deus já tinha rejeitado para ela. E ela preferiu viver no erro, ela preferiu viver no pecado, ela preferiu viver aquela vida diante de Deus, porque ela estava presa. E é interessante que, dentro deste contexto aqui de Samuel ainda, eu aprendi algumas lições. Independentemente do apego de Samuel com Saul, Deus, Ele nunca vai ser refém das nossas emoções. Deus, Ele nunca vai ser refém dos nossos sentimentos. Deus nunca vai ser refém dos nossos apegos a determinadas coisas e a determinadas situações. Deus nunca vai ser refém. Mesmo Samuel estando triste, Deus rejeitou e ponto final, parágrafo. Deus deu uma missão, Deus deu uma direção, Deus trouxe um propósito e só precisava abençoar. Existem pessoas aqui nessa noite que o até quando está latejando na sua mente. Mas você fala: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E eu estou aqui para lhe dizer, a segunda informação que eu tiro aqui, para você parar com essa preocupação no que vai acontecer: a obediência importa mais do que a aparência. Tem pessoas numa posição, mas não é de Deus para ela. Mas o medo de sair dessa posição, o medo de descer desse degrau, para viver o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida, ele é muito maior. Então vive de aparência e não de obediência. Vive de aparência e não de obediência. Saul tinha aparência de rei? Tinha ou não tinha? Mas seu coração era de rei? Pelo menos do rei estabelecido por Deus, o reinado estabelecido por Deus. Ele tinha aparência de rei, ele era o rei até aquele momento. Mas o coração dele já não era de rei mais. O coração dele já não vivia aquelas realidades mais. Então a primeira coisa é que Deus não é refém das nossas emoções. A segunda coisa, a obediência importa mais do que a aparência ou posição. Terceiro, há sempre um próximo passo no plano estratégico de Deus para a sua vida. Fala com o seu irmão assim: não acabou não.
Não acabou não. Há sempre um plano estratégico, há sempre um próximo passo no plano de Deus. Repare que quando chega aqui em 16:1, ele fala: Senhor de Samuel, até quando? Vá, Jessé, leva um chifre, porque eu já me provi de um rei naquele lugar. Já existe uma solução. Eu sei que é difícil nós desprendermos de algo com aparentemente falta de solução. Confiança. Agora, desprender de algo já tendo uma solução, aí é desobediência clara. Aí é falta de entendimento, é falta de querer viver o plano e o propósito que Deus tem para nós. Mas até quando eu vou ficar afundado nisso? Até quando eu vou viver essa realidade? Até quando eu vou suportar isso? Até quando? Até quando a minha família acabar, até quando o meu ministério desmoronar, até quando a minha empresa falir, até quando o meu marido for embora, até quando os meus filhos não conseguirem mais sobreviver, até quando as minhas contas estourarem, até quando as minhas emoções caírem, até quando? Até quando? E há uma outra lição que eu tiro aqui dentro desse paralelo, e que é muito importante. Vira para o seu irmão e diz assim, por favor: o propósito de Deus, ele segue em frente. Fala para ele: quer você compreenda ou não. O propósito de Deus, ele segue em frente. Quer você entenda, quer você compreenda, quer você queira ou não. Aqui não tem a ver com você querer ou entender, tem a ver com você obedecer. Jesus, quando estava naquela cruz, ele não quis entender nada, ele só quis obedecer. E às vezes nós queremos entender tudo, nós estamos numa geração de cristãos que quer entender tudo. Ah, por que isso, por que daquilo? Obedece, obedece. Vamos, e aí o Senhor vai: até quando, Samuel? Até quando? Até quando? Até quando, Samuel? Quantas vezes nós também adiamos passos de fé, passos de decisões importantes, por causa de sentimentos presos, por causa de sentimentos que nós não queremos desligar, por causa de realidades que nós não queremos afastar, por causa de medo, por causa de experiências passadas. Até quando? O Senhor te trouxe aqui para te perguntar: até quando? Até quando você vai viver nessa miséria espiritual? Se eu já te mandei desconectar, vai haver um momento certo em que você vai conectar de novo, mas nesse momento é para desconectar. Até quando você vai viver nessa miséria? Até quando você vai viver nesse medo? Até quando você vai viver distraído? Porque quem vive muito tempo com medo e muito tempo distraído, chega um dia que é destruído. Quem vive muito tempo com medo e muito tempo distraído, chega um dia que é destruído. Saul teve a oportunidade dele. Ele decidiu não obedecer. Ele decidiu não fazer a vontade de Deus. Repare algo muito importante. A procrastinação espiritual, a nossa procrastinação, é o atraso da obediência. O até quando é o atraso da obediência. E o atraso da obediência é desobediência. É fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos. Só que nós ficamos empurrando com a barriga. O até quando? Até quando nós vamos procrastinar? Filipenses capítulo 3, verso 13 vai dizer: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para... Nós estamos a falar de novo, nós estamos a falar de algo diferente, nós estamos a falar de algo que precisa esquecer, nós estamos a falar de algo que eu não preciso ter contato mais. A procrastinação, você não pode esquecer.
Isso precisa agarrar na sua mente, isso precisa ser gravado na sua mente, no seu coração. A procrastinação é o apego, aquilo que Deus já não tem para você mais. É aquilo que Deus já não tem para você mais. É aquilo que Deus já não tem para sua casa mais. É aquilo que Deus já não tem para uma nação. É aquilo que Deus já não tem para uma empresa. Deus já havia seguido adiante. Samuel estava lamentando, mas Deus já estava lá na frente. Enquanto Samuel estava chorando, Deus já estava preparando outro rei. Aqui não tem tempo a perder. Acha que eu vou colocar uma nação inteira em causa, por causa de um que decidiu desobedecer, por causa de um que decidiu viver em aparência, por causa de um que decidiu não fazer a minha vontade? Não, o povo não vai sofrer. Eu vou tomar decisões hoje, eu vou sair desse até quando hoje, eu vou mexer com Samuel, eu vou falar com ele até quando, Samuel? E o Senhor está aqui hoje falando para você, até quando? Até quando você vai tolerar isso? Pastor Márcio nos ensinou algo que eu aprendo para a vida e levo para a vida, e ensino sempre que eu posso. Eu vou falar baixo, que é para não doer tanto. Você merece o que você tolera. A pergunta seguinte é: até quando você vai tolerar aquilo que você está vivendo? Chega um momento em que nós temos que avançar, chega um momento que nós temos que, muitas vezes nós estamos emocionalmente, presos, agarrados ao que Deus já encerrou. Seja um relacionamento, seja uma fase, seja uma oportunidade. E nós estamos ali presos, não saímos dali. Há um autor desconhecido que ele disse algo muito interessante. Ele disse que nada pesa mais do que um passado que Deus já te mandou deixar. Nada pesa mais do que um passado que o próprio Deus já te mandou deixar. E você fica empurrando para a barriga. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, deixa. Quando Deus fala, abandona. Quando Deus fala, eu já rejeitei, Deus abre mão. E aí, se você fica, quem é que vai suportar? Deus já rejeitou, mas eu insisto em segurar. Deus já rejeitou, mas eu insisto em participar. Deus já rejeitou, mas eu insisto em estar perto. Deus já rejeitou, mas eu insisto em estar ali agarradinho. É o meu pecado de estimação. É o meu relacionamento de estimação. É a minha oportunidade de estimação. E nós deixamos de viver os planos e os propósitos que Deus tem, atrasando tudo. Porque a partir do momento que Deus rejeita, Ele abre mão. Agora, se nós não abrirmos mão, nós é que seguramos o peso, nós é que seguramos as consequências, nós é que seguramos tudo aquilo que precisa ser segurado. E aí depois no final nós perguntamos, por que isso, Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Aí Deus responde lá de cima, é só porque você insistiu em segurar aquilo que eu já larguei. É só porque você insistiu em abraçar aquilo que eu falei com você para não abraçar mais. É só porque você insistiu em se reunir naquele lugar que eu já te disse para não reunir mais. É só porque você falou aquilo que você falou que eu já falei para você não falar mais. Quando Deus rejeita, Deus abre mão. Mas se nós pegarmos, nós vamos ter que sofrer os pesos e as consequências daquilo que nós estamos abraçando. Mas o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer, até quando?
Hoje é tempo de você romper determinadas coisas na sua vida que Deus já mandou você tirar, já mandou você sair, já mandou você olhar para outra direção e você ainda está preso. Tem pessoas que a cabeça está lá, mas o olho está aqui. Tem pessoas que os pés estão aqui, mas ele está vivendo a vida lá. Tem pessoas que moram aqui em Portugal, mas a vida dele toda é no Brasil. A vida dele é toda na África. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus mandou para Portugal, o que você está vivendo lá? Não é porque Deus quer, é porque você quer. É porque você ainda não desapegou. Você ainda não desmamou do que tem que desmamar. Até medicação exige desmame. Você ainda está pertinho do leitinho da mamãe e do papai. Do abracinho do papai, do aconchego do papai. O Senhor está te perguntando, até quando o seu casamento vai sofrer por você viver essa realidade? Honrar pai e mãe é uma coisa, desapegar é outra. Abençoar é uma coisa, desapegar é outra. Desapegar é outra. Honrar pai e mãe, nós temos que honrar e honrar muito. Honrar sogro, sogra mais ou menos. Sogra também. Quase que eu escapo aqui. Sogra também. Temos que honrar. Agora temos que desapegar. Temos que viver realidades. Para de procrastinar isso. Para de colocar a sua família em causa. Para de colocar a sua vida em causa. Porque a procrastinação, ela também nos impede de viver o novo. Isaías 43:19 vai dizer: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço algo diferente. Eis que faço algo novo. Até quando, Samuel? Eu quero fazer algo novo em Israel. Até quando? Eu quero fazer algo na sua vida novo. Eu quero fazer algo na sua família novo. Eu quero fazer algo na sua empresa novo. Eu quero fazer algo no seu ministério novo. Mas até quando você vai estar preso ao passado? Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novo. Agora vai sair a luz. Agora vai sair a luz. Eu quero fazer algo novo. Se desprenda do passado. Se desprenda do passado. Vamos viver algo novo. Repare algo. Olha que interessante. Coloca lá para mim o texto. 1 Samuel 16. Repare que enquanto Samuel estava focado no fim, olha o foco de Samuel: tristeza, não queria tomar decisão, não queria agir. Deus precisa chamar ele ali. Deus já estava focado no novo. Samuel focado no velho e Deus focado no novo. Eu já me provi de um rei. Eu não vim aqui para conversar com você, Samuel. Eu vim aqui para te dar uma direção. Eu não vim aqui para negociar com o pecado. Eu vim aqui para eliminar o pecado. Eu não vim aqui para te dar uma opção de desobediente ou obediente. Eu vim aqui para te dizer, ou é obediente ou não é. Eu não vim aqui para te dar opções, eu vim aqui para te dar direções. Samuel focado no velho, Samuel focado no fim, e Deus focado no novo. Deus focado no novo. Eu tenho um novo para Israel. Eu tenho um novo rei para Israel. Ele está naquela família. Pode levar o chifre cheio de azeite, que eu vou mudar a história dessa nação. Eu vou mudar a história dessa casa. Eu vou mudar a história desse ministério. Eu vou mudar a história dessa família. Enquanto você foca no fim, o Senhor está focado no novo. É o Senhor focado no novo e o irmão aqui no velho. O que aconteceu aqui? Acho que é isso. Cai não, hein? Focado no... falar focado no novo, o velho está querendo cair, ó, só para você ver. Focado no novo. Samuel focado no velho. Sabe o que é? Procrastinar é fixar os olhos no que foi.
ao invés de buscar o que será. Sabe, é fixar os olhos no que foi. Tem pessoas que não conseguem comer um arrozinho com feijão, uma picanha bem fininha. A boca até salivou agora, hein? Sabe por quê? Porque a melhor picanha está lá, não está aqui. Existe uma música cá em Portugal que diz que eu só estou bem onde eu não estou. Tem pessoas que vivem assim, ele só está bem onde não está. Porque ele não consegue viver de novo, ele só consegue viver de velho. Tem pessoas que compram roupa nova e a velha ele não deita fora. Ele não consegue viver o novo. Ele não consegue viver o diferente. Ele não consegue viver aquilo que Deus tem para ele. Por quê? Porque ele está preso ao passado. Ele está preso ao passado. Ele está preso ao passado. Agora, a procrastinação também, ela tem um grande problema. Ela tem um grande desafio. Porque ela começa a atrasar o cumprimento do propósito. Tem pessoas que nasceram com um propósito, nasceram com um chamado, mas não entenderam os tempos e as estações. E aí parece que as coisas... Você já teve aquele sentimento assim, tudo funciona para o outro, mas para mim não funciona? Tudo dá certo para o outro, mas para mim não dá certo? As portas abrem para o outro, mas para mim não abrem. O outro consegue, eu não consigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que o outro faz que você não faz? Para onde o outro olha que você não olha? O que o outro desapega que você ainda não desapegou? Nós precisamos viver isso. Coloca para mim em Mateus 25:30, por favor. Mateus 25:30. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o servo inútil? Lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Presta bastante atenção numa coisa. Na parábola dos talentos, o servo que enterra o talento, ele faz alguma coisa de errado? Não. Ele só não faz o que tem que ser feito. Tem pessoas vivendo de forma certa, mas deixando de fazer o que tem que fazer. Tem pessoas que não estão pecando, não. Pessoas que estão pecando, não. Mas só que não faz o que tem que fazer. Não vai onde tem que ir, não assina o que tem que assinar, não libera o que tem que liberar, não agarra o que tem que agarrar, não abraça o que tem que abraçar, não deixa de abraçar o que tem que deixar de abraçar. Repare uma coisa, o fato de você não fazer nada, você já está fazendo muita coisa. Agora tem que saber se é em prol do plano e do propósito, ou em prol da procrastinação. E o Senhor te trouxe aqui hoje, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Porque a procrastinação espiritual, ela nos torna estéreis e inoperantes no reino. Esterilidade, eu não frutifico, eu não avanço, eu não vou romper, eu não vou fazer nada. Enquanto isso, o reino de Deus avançando, o reino de Deus avançando, o reino de Deus avançando. E você olha para o reino de Deus avançando e você fala, meu Deus, por que eu não participo desse reino? Por que eu não participo dessa obra? Por que eu não vivo essa realidade? Por que eu não faço isso? Porque você ainda não abandonou o que precisa abandonar. E hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, até quando? Eu quero lhe dizer uma coisa. Você pode até adiar muita coisa, mas o tempo, você nunca consegue adiar. O tempo continua passando. A vida continua indo, o reino continua avançando. Na realidade, não é nada que está parando. É apenas nós é que paramos na procrastinação, nós é que paramos no até quando, até quando, até quando. Até quando o depois vai fazer parte da minha vida? O Senhor te trouxe aqui hoje para que você possa vencer isso. E a forma de vencer o
próprio texto diz. A forma de vencer a procrastinação, ela vai exigir de você uma ação imediata. Tem pessoas que estão aqui, não, eu vou agir depois. Não, não vai agir, você vai agir agora. Você vai desligar isso da mente agora, você vai desligar das emoções agora. Você pode tomar uma atitude concreta amanhã, mas no seu coração já desapegou agora. Na sua mente já desapegou agora, sabe? Nos seus sentimentos já desapegou agora. 1 Samuel 16, 12. 1 Samuel 16, 12. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Este é ele. Não procrastine mais, é ele. É ele, é agora, é agora. Se você continuar lendo, você vai ver. Samuel chega lá e apresenta um, apresenta outro, apresenta um, apresenta outro, apresenta um. Repare que quando nós começamos a desapegar de algumas coisas, oportunidades surgirão. Mas quem sabe quem é, para onde vai e com quem vai, nenhuma oportunidade vai te servir. Somente a oportunidade e as características que vier dele. Quem sabe quem é, quem sabe para onde vai e quem sabe com quem vai, não vive de oportunidade, vive de obediência e vive de ação. Não é enganado, porque tem uma palavra, tem uma direção. Tem uma palavra, tem uma direção. Repare que depois da repreensão de Deus, Samuel se levanta e vai ungir Davi. Se levanta e vai ungir Davi. Agora a minha pergunta é: depois dessa repreensão que Deus te deu aqui hoje neste culto, porque você não veio aqui à toa, eu não vim aqui à toa, ninguém veio aqui à toa, o que você vai fazer? O que você vai fazer com os depois da sua vida? Porque o tema é, coloca o tema aí, até quando os depois farão parte da minha vida? Eu tenho certeza que tudo que te perguntarem a partir de hoje, você vai pensar duas vezes em dar a resposta: vou fazer depois. Porque nós só podemos dar essa resposta se nós não compreendermos aquilo que está no propósito, aquilo que está no sonho, aquilo que está no coração de Deus. Depois da repreensão de Deus, Samuel se levanta e vai ungir Davi. Vira para esse irmão que está do seu lado como profeta e fala para ele: obediência é movimento. Fala para ele: obediência é movimento. Fala para ele: fé é ação. Ah, pastor, eu vou continuar parado. Isso não é obediência, isso é estagnação. O reino de Deus, ele anda em movimentação. Se você quer acabar com a procrastinação, você começa a ser um homem decidido, uma mulher decidida, uma família decidida, um servo decidido, uma serva decidida. A decisão é o antídoto para a procrastinação, é tomar decisão. Pior do que tomar uma decisão errada é aquele que não toma decisão. É aquele que não toma decisão. É aquele que fica ali parado. É aquele que não assume o plano e o propósito que Deus tem. Não arrisca, não vai, não entende, não ouve, não compreende, não faz nada. Não espere por uma ocasião oportuna. Ah, Deus vai dar um momento. Não, não, não. É para levantar hoje e ir mudar a história do depois da sua vida. Depois já veio até aqui. Hoje o Senhor te deu aqui a direção. É para mudar essa história, é para começar a agir, é para tomar decisões, é para começar a ter conversas difíceis, é para começar a ir em lugares e desligar situações. Acabou.
Acabou. Acabou. Acabou. Eu queria concluir te dizendo algo muito importante. E talvez você não saiba disso, por isso é que você permanece procrastinando. A primeira coisa: pastor, mas dói tanto. Ah, pastor, mas custa tanto. Realmente eu sei que custa. Tem decisões que eu tenho que tomar também, custa muito. Mas eu vim aqui para lhe dizer que Deus não é refém das nossas emoções. Deus, Ele é das nossas decisões. As nossas decisões é que mudará a nossa história. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém fontes de vida. O coração é o centro das emoções. O coração é o centro das emoções. O coração, ele tem dois movimentos. Ele tem um movimento de diástole e um movimento de sístole. Diástole é quando o coração dilata. Sístole é quando o coração contrai. E um coração, para ser saudável, ele é só dilatado? Ele é só contraído? Então ele tem que ser contraído, dilatado. Contraído, dilatado. Contraído, dilatado. Sabe para quê? Fala com o seu irmão. Para abrir o coração para as coisas certas e fechar para as coisas erradas. Abrir o coração para as coisas certas e fechar para as coisas erradas. Abrir o coração para as decisões certas e fechar para as decisões erradas. É abrir o coração para as coisas novas e fechar para as coisas erradas. Não é refém das suas emoções. Não é refém das suas emoções. Ele não é refém das suas emoções. Pode custar. Fala com o seu irmão, vai custar? Vai assim mesmo. Deus, Ele não te deu um espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de ousadia. Ousadia. Homens e mulheres que se levantarão daqui hoje, passarão aquela porta decididos. Acabou. A partir de amanhã eu tenho decisões novas. A partir de amanhã eu vou viver situações novas. A partir de amanhã eu vou viver realidades novas. A partir de amanhã eu vou viver o novo que Deus tem para mim. Deus não é refém das nossas emoções. Outra coisa que você precisa sair daqui sabendo: a obediência é melhor do que a aparência. Se você está vivendo de aparência, sai dessa máscara hoje e começa a obedecer. Começa a obedecer. Obedecer. Começa a fazer aquilo que Deus estabeleceu para você. E não se esqueça. Não se esqueça. Há sempre um plano no próximo passo. Ah, pastor, eu vou tomar essa decisão e eu não sei o que vai acontecer. Deus te mandou trazer aqui hoje uma palavra. Ele já sabe. Ele já sabe. Fica tranquilo. Ele já sabe. E ele sabendo já é o suficiente. Ele sabendo, ah, pastor, mas eu não sei, isso é problema seu. Ele já sabe. O Senhor não te chamou para viver por aquilo que você vê, Ele te chamou para viver aquilo que você crê. Toma decisão. Toma decisão. Tem decisões que eu tomo, meu irmão, que desestabiliza tudo. Mas imediatamente o Senhor traz a provisão, imediatamente Ele traz a proteção, imediatamente Ele me conforta, imediatamente Ele muda a história, porque Ele só precisa que eu tome uma decisão. Aí Ele trouxe você aqui para dizer: até quando você vai continuar vivendo de forma medíocre no reino de Deus? Até quando você vai continuar vivendo de forma medíocre, negando a cruz do Calvário, negando o sacrifício de Jesus, negando a redenção de Jesus? Até quando você vai viver aí encolhidinho, sofrendo todas as consequências, que só depende de uma decisão, só depende de um ponto final, só depende de vírgula. Há determinados momentos da nossa vida que nós não precisamos colocar ponto final, basta colocar uma vírgula que Deus continua escrevendo. Há momentos da nossa vida que nós estamos insistindo em colocar vírgula, mas nós temos é que colocar ponto final. E hoje o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: coloca ponto final, que eu trato do resto.
coloca ponto final que eu já me provi daquilo que eu preciso, que eu já me provi, mas eu só vou te dar a ciência do que eu me provi depois da sua decisão. Deus, Ele trata filhos como filhos maduros, inteligentes, filhos que vivem pela fé, filhos que vivem pela fé. Há sempre um passo, um próximo passo no plano de Deus. E não se esqueça, você decidindo ou não, você decidindo ou não, você saindo daqui gerando mudanças ou não, você saindo daqui tomando decisões ou não, o reino de Deus continua avançando, o reino de Deus continua avançando, porque existe um grupo que não admite o depois na sua vida, existe um grupo que obedece, existe um grupo que anda por fé, existe um grupo que o Senhor levanta para fazer o que precisa ser feito. Tem pessoas que falam assim, eu não vou fazer mais isso. Aí Deus fala, é mesmo, pirracento. Então eu vou levantar 10, para fazer 10 vezes melhor do que você faz. Porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. A única pessoa que o reino de Deus depende, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, quando nós vivemos essa realidade, o propósito de Deus, ele segue em frente. Eu entendendo ou não entendendo, eu compreendendo ou não compreendendo. Sabe o que eu escolhi uma vez? Eu falei assim, meu Deus, eu não quero entender mais nada, eu quero é obedecer. Eu quero é obedecer, eu quero é obedecer. Eu quero é ir para cima, vamos para cima igreja, vamos para cima igreja, vamos para cima família. Vamos obedecer. Mas eu não sabe, eu não quero, eu não sei, entendi. Fica aí meu irmão, fica aí. Nós caminhamos por fé e não por aquilo que vemos. Agora Deus te trouxe aqui hoje para te fazer uma pergunta. E é a mesma pergunta que Ele fez para Samuel. Até quando? Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse assim a mão no seu coração. Até quando? Existem pessoas aqui que até quando o Senhor está perguntando, até quando você vai adiar seu chamado? Existem pessoas aqui que o Senhor está perguntando, até quando você vai adiar a mudança? Tem pessoas aqui que o Senhor está perguntando, até quando você vai adiar a decisão? Tem pessoas que o Senhor está perguntando aqui, até quando você vai adiar o perdão? Tem pessoas aqui que está assim, até quando você vai adiar a reconciliação? Até quando você vai adiar o propósito? Existem pessoas aqui tão orgulhosas, que nem é capaz de dar o primeiro passo para pedir perdão, nem é capaz de dar o primeiro passo para ligar, nem é capaz de dar o primeiro passo para realizar o propósito. Você está sempre dependente das suas emoções. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje. O Senhor te trouxe aqui para sair do banco. Você vai se levantar agora com um novo posicionamento. Você vai se levantar com os olhos fechados, com a mão no coração, porque o Senhor te perguntou, até quando você vai adiar o seu chamado? Até quando você vai adiar aquela mudança que precisa ser feita? Até quando você vai adiar aquela decisão que precisa ser tomada? Até quando você vai adiar aquele perdão que precisa ser liberado? Aquele perdão que precisa ser pedido? Até quando você vai sustentar essa falta de reconciliação? Até quando você vai rejeitar o propósito e o plano de Deus para a sua vida? Eu quero lhe dizer que Samuel, depois de o Senhor ter feito a mesma pergunta e a mesma repreensão que Ele está fazendo para você, a Bíblia diz que Samuel obedeceu. E você, o que vai fazer? Eu quero lhe dizer que é tempo de você levantar e é tempo de você agir. É tempo de você mudar cenários. É tempo de você mudar cenários. Eu quero lhe dizer que em cada situação dessa que eu falei, existe um Davi sendo preparado. Existe um Davi sendo preparado.
existe um guerreiro sendo preparado, existe uma situação sendo preparada, existe um plano de Deus sendo preparado sobre a sua vida. Pastor, mas eu não estou entendendo. Pastor, mas eu não estou vendo. O Senhor não te chamou para ver, Ele te chamou para obedecer, Ele te chamou para romper, Ele te chamou para você levantar da cadeira agora. Levanta da cadeira agora como um ato profético, com os olhos fechados. Levanta da cadeira agora, levanta da cadeira agora. Levanta como um guerreiro, levanta como um homem que não foi aquele que sentou, mas um homem que vai ver o mundo de uma forma diferente, vai ver a história da sua família de uma forma diferente. Levanta assim as mãos para o alto, levanta assim as mãos para o alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Sinal de rendição nesta noite. Sinal de rendição nesta noite. Começa a declarar, não abaixa as mãos, não abaixa as mãos. Começa a declarar. Declara isso. Faça dessa canção a sua oração. Canta como você estivesse orando. Eu não estou sozinho nessa guerra. Existem cadeias sendo quebradas agora. Existe medo sendo quebrado agora, medo sendo retirado. Aquele que aperta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba. Existe receio sendo indo embora agora, receio. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Nisso. Ele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, no estéreo faz mães de filhos. Escuta isso, escuta isso. Mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Declara isso. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá esse livramento. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Declare isso. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Declara isso, declara isso, declara isso. Tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Ele está aqui, o Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mães de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho
sua voz, Deus te dá escape e livramento. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, sem fechar os corredores. Senhor, nessa noite, Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, Pai. Oh, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos a Sua direção, Pai. E nessa noite, meu Deus, nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que tudo aquilo que tem impedido, que tudo aquilo que tem paralisado, que tudo aquilo que tem estagnado, que tudo aquilo que tem gerado, Pai, procrastinação na vida dos meus irmãos, nós declaramos, Pai, libertação neste momento. Tudo aquilo, meu Deus, que tem levado a ele a olhar para o passado, tudo aquilo que tem levado a abraçar aquilo que o Senhor não tem mais para ele, aquele ciclo que já fechou, aquela realidade que já não é uma realidade que o Senhor tem. Nós oramos agora, Pai, para que o Senhor traga intrepidez, que o Senhor traga ousadia, Pai, e que nós possamos sair daqui, Pai, tão cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui encorajados, Pai, a tomar decisões, encorajados a sair da zona de conforto, encorajar a compreender, Pai, que as nossas emoções, elas não irão mudar a nossa vida. O que irá mudar as nossas vidas, Pai, será as nossas decisões, Pai. Que ao sairmos daqui, meu Deus, homens e mulheres possam sair daqui decididos a mudar, decididos a romper com esse ciclo. Um ciclo, meu Deus, de tristeza, um ciclo, Pai, que tem gerado apego às coisas que o Senhor já tem rejeitado, Pai. Nós queremos viver o plano, nós queremos viver o projeto, nós queremos viver os sonhos do Senhor. Nós não queremos viver agarrados ou amarrados àquilo que o Senhor não tem para nós. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa trazer ousadia, possa trazer intrepidez, possa trazer, meu Deus, esses homens e essas mulheres, que eles possam sair daqui realmente mudados, transformados, regenerados, que eles possam dar passos em direção àquilo que o Senhor já mandou fazer, que eles possam, Pai, rejeitar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que não são princípios e valores bíblicos, tudo aquilo que não está dentro dos planos do Senhor. Nós geramos, Pai, ousadia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Neste momento, hoje é dia de decisão, hoje é dia de decisão, hoje é dia de decisão. Não é depois, é hoje. Não é depois, é agora. Eu quero dar duas oportunidades. A primeira oportunidade é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, e você tem procrastinado. Depois eu faço, depois eu aceito, depois eu faço, depois eu não sei o que, depois. E você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Só levanta a sua mão direita onde você está. Você ouviu essa palavra e você vai declarar sobre ela, você vai agir, você vai caminhar sobre ela. Só você levantar a sua mão direita onde você está. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta bem alto que eu quero ver você. É só você levantar onde você está, é a única coisa que você precisa fazer. Nós já temos algumas mãos levantadas. Fique com a sua mão levantada, fique com a sua mão levantada. A segunda oportunidade que eu quero dar nessa noite é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus. Mas você em algum momento você distraiu, em algum momento você se desviou dos caminhos, e hoje você se encontra numa situação delicada, e você está estagnando, você está parado, você está bloqueado, nada na sua vida funciona. E eu vim aqui para lhe dizer que você precisa renovar a sua aliança com o Senhor. Você precisa falar com o Senhor que entra na minha vida novamente. Eu quero, Pai, pedir perdão, eu quero começar tudo de novo.
E o Senhor vai te dar aqui uma segunda chance, uma segunda oportunidade para você viver os planos e os propósitos que Ele tem para a sua vida. Só você levantar a mão se você se encontra nessa condição. Aonde você está? É só levantar a mão. É só você levantar a mão. Eu não quero mais viver estagnado, eu não quero mais viver parado, eu não quero mais viver com aquele peso. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Mas eu estive fora e hoje eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Hoje eu quero me declarar um novo homem, uma nova mulher, uma nova família. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você quer entregar a sua vida para Jesus e você quer se reconciliar com o Senhor. Várias mãos, várias mãos. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Eu queria te pedir um favor, eu preciso orar por você. Eu preciso orar pela sua casa, eu preciso orar pela sua família. Você que levantou a mão, vem aqui rapidinho que eu quero orar por você. Não tenha nenhum receio, não tenha nenhum receio, não tenha nenhum receio. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Venha, venha, venha. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, todo mundo, todo mundo. Tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Pode vir, pode vir. O Deus que derruba as muralhas. Venha, venha, você que levantou a mão pode vir. Faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Faz romper horizontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper horizontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem. Faz romper horizontes em meio ao deserto. E haverá ouça a voz. Deus já tem. Faz romper horizontes em meio ao deserto. Você que está aqui à frente, olha aqui para o pastor, por favor. Você que está aqui à frente, olha aqui para o pastor, por favor. Essa decisão é uma decisão maravilhosa. E esta é a primeira decisão de um novo tempo, de um novo momento, de uma nova história. É a primeira decisão. Sabe que uma das piores tristezas de um homem, uma das piores tristezas de uma mulher, é fazer aquilo que o jovem rico fez: desprezar, decidir por Jesus. Mas vocês não fizeram isso. Vocês tomaram a decisão. Houve o convite,
e vocês tomaram a decisão. Eu queria que vocês repetissem uma oração comigo. Mas se houver alguém aí, existem pessoas aí na plateia que parece que o pé parece ter uma bola. Sabe aqueles presos americanos que usavam uma bola assim, ó, para ele não fugir? Existem pessoas que estão aí que sente, que sabe que precisa de tomar essa decisão. Ah, mas eu posso tomar essa decisão aonde eu estou. Aqui não tem a ver com o que você vai falar, tem a ver com o que você vai fazer. Tem pessoas que ajoelhadas, o coração não está inclinado. E tem pessoas de pé que o coração está inclinado. Mas é aquilo que você vai fazer. Se você é essa pessoa, pode vir aqui na frente. Pode vir porque Jesus te achou. Há um peso nos seus pés que te impede de vir aqui, de tomar essa decisão. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. A nossa luta, ela não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E o fato dessas pessoas virem aqui à frente, essa decisão de, olha aqui, levantou a mão, uma decisão, vir até a frente, outra decisão, declarar o que nós vamos declarar, outra decisão. A nossa vida é feita de decisões, e todas essas decisões que nós estamos tomando aqui, todas as decisões que estão sendo tomadas aqui hoje, são decisões que não tem nada a ver com a terra, mas tem a ver com o céu. O reflexo vai ser na terra, mas são realidades em que nós estamos dizendo para o mundo espiritual: a partir de hoje existe um Senhor na minha vida. A partir de hoje existe um Senhor na minha história. A partir de hoje existe alguém que não me dá mais um espírito de covardia, mas me dá um espírito de ousadia. A partir de hoje existe uma verdade na minha vida, e essa verdade é Jesus. Repita comigo, vocês que estão aqui à frente, bem alto, que é para todo mundo ouvir, inclusive o inferno. Nós vamos declarar, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar, e a partir de hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço perdão por todos os pecados cometidos, seja por obras, seja por palavras, ou seja por pensamentos. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente do seu lado, vivendo os planos e os propósitos que o Senhor tem para mim. A partir de hoje, eu sairei daqui com um espírito de ousadia para tomar todas as decisões que eu preciso tomar, porque hoje o depois já não faz parte da minha vida. O depois já era, porque eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha para mim aqui, olha para mim. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu.
E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. E nós estamos preparando essa festa. Nós estamos preparando essa festa. Nós estamos preparando a festa ou não? Vira para trás, vira para trás, vira para trás. Nós estamos preparando essa festa ou não estamos? Vira para trás, vira para trás, vira para trás para os irmãos lá de trás verem. Nós estamos preparando essa festa ou não estamos? Eu vou contar de 1 até 3. No 3, vocês vão olhar para trás. Existe uma festa maravilhosa nesse lugar. Uma festa no céu, mas também tem festa na terra. Então neste momento eu vou contar até 3. Tem festa aqui ou não tem? 1, 2, 3. Não esqueça. 3. Se bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar Jesus! Jesus é maravilhoso. Neste momento, nós vamos participar da ceia do Senhor. Fique no seu lugar. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23 em diante, vai nos dizer da seguinte forma: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. No verso 28 ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe indignamente. Esse momento é um momento muito lindo. Esse momento é um momento maravilhoso. É um momento muito especial. E que nós precisamos participar dele. Nós precisamos participar dele de uma forma muito especial também. Nós vamos estar louvando ao Senhor enquanto você termina de receber, enquanto todos recebem, para que nós possamos participar junto. Mas nesse tempo, eu gostaria que você tivesse esse tempo com Deus. Eu costumo dizer que a ceia, ela nos leva a viver 3 dimensões. A primeira dimensão é aqui dentro, é dentro de mim. Como está aqui? O que eu estou fazendo, como eu estou vivendo, é uma reflexão. A segunda dimensão é como eu estou vivendo à volta. Será que existe alguém que eu preciso liberar perdão? Será que existe alguém que eu preciso pedir perdão? Porque Jesus, ele liberou perdão para mim. E seria injusto eu não fazer pelo outro aquilo que Jesus fez por mim. E em terceiro lugar, nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos olhar para Ele. Então nessas 3 dimensões, enquanto nós louvamos ao Senhor, eu queria que você fizesse esse exame, examinasse você neste momento. Teu sangue leva-me a
as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Do amor do Pai, para nós, caminho para Ele, onde posso me achegar. Neste momento, pastor Mateus vai estar orando, consagrando o cálice, orando pelas nossas vidas e abençoando esse tempo. Jesus. Pai querido, esses elementos ao Senhor, Pai querido, que a partir de agora, Pai querido, simboliza, Senhor, o teu corpo e o teu sangue. Corpo este que foi, ó Pai querido, dilacerado na cruz, ó Pai querido, que hoje é alimento para as nossas almas. Este símbolo, ó Pai querido, que representa o teu sangue, Jesus querido, este suco de uva, que simboliza o sangue derramado na cruz do Calvário, que purifica as nossas vidas, ó Pai querido, e nos garante a vida eterna. Nós te louvamos, ó Pai, apresentamos esses elementos ao Senhor e te damos graças em nome de Jesus. Amém. E aproveitando a oportunidade, hoje eu chamei ele aqui para orar, mas também para eu ter a oportunidade de trocar com ele o meu cálice. Hoje ele está fazendo aniversário. Hoje ele está ficando mais velhinho. Mais velhinho não, mais maduro, mais experiente. É isso mesmo. Que tempo maravilhoso, né? Esse tempo é tão lindo, é tão especial. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Tomamos, igreja. Declare, declare. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare isso. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala que você foi abençoado. Muito bem. Fala com ele agora, é hora da gente abençoar o pastor Mateus por mais um ano de vida. É isso? É isso mesmo. Queria convidar aqui todos os pastores que estão aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Isso, vem cá. Parece aqui esse. Fica lá ao pé do experiente lá, ó. Esse experiente é uma bênção. Que coisa linda, né, gente? Que coisa maravilhosa. Quantos anos, pastor?
Meu Deus. Meu Deus, 51 aninhos. Olha só pra você ver que coisa linda, gente. Eu ainda chego lá. Mas é contando de dia e de noite ou não? Coisa linda, maravilhosa. Pastor Genilton, vem cá. Pastor Genilton é uma bênção. Comandante lá de São Paulo, hein? Pastor Genildo, te dá a honra aqui de orar pelo companheiro militar também. Olha só para você ver que honra. Orar pela vida do pastor Mateus. Amém. Pai amado e Senhor, nós te apresentamos, Senhor, o teu filho, ó Deus, o teu servo, ó Deus, que tem sido uma bênção para nós, para a tua igreja neste lugar. Somos gratos a ti, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede. Abençoa cada vez mais, ó Deus, a sua vida pessoal. Abençoa a sua vida familiar. Abençoa a sua vida ministerial, Senhor. Abençoa a sua vida, Senhor, aonde Ele colocar a planta do vosso pé. Que Ele possa continuar sendo uma bênção, não somente aqui, mas aonde o Senhor o colocar. Meu Deus, abençoa, Senhor, a sua saúde. Abençoa, Senhor, os seus dias na terra. Abençoa, Pai amado, em todos os momentos. Esse é o desejo, Senhor, da tua igreja neste lugar. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Tem parabéns aí ou não tem? Vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas para o menino pastor Mateus. tua salva de palmas. Aleluia! Coisa linda, gente. Maravilhoso. Coisa maravilhosa, né, gente? É maravilhoso isso. Quem faz anos aí também, né? É tão bom fazermos anos. É isso mesmo. Quem está feliz aí com Jesus? Pastor Mateus está convidando todo mundo para churrascaria, né, pastor? Olha. Amém. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia, por mais esse tempo, Pai. Obrigado porque nesta noite, nesse dia, o Senhor foi adorado, foi celebrado, a tua palavra foi pregada. Vidas, Pai, reconheceram a tua palavra, reconheceram a sua soberania. E hoje, meu Deus, sairão daqui cheias do poder que há no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pela nossa semana, pela nossa segunda, pela nossa terça, pela nossa quarta, pela nossa quinta, pela nossa sexta, sábado e domingo. Que seja, Pai, a melhor semana da nossa vida. Que seja cheia, Pai, do favor e do cuidado do Senhor. Que seja boa, agradável e perfeita. Nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor que nos leve para casa, para o conforto dos nossos lares. Que tenhamos uma semana cheia do cuidado do Senhor. Esta é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, que honra, que privilégio, mais uma vez, podemos celebrar o nome poderoso do Senhor Jesus. Meu Deus, que cultos maravilhosos. E eu tenho certeza que a mesma graça, a mesma unção que estava sobre nós aqui, estava também aí na sua casa. Que você possa continuar nos acompanhando, mas que venha também. Amanhã nós temos o culto Hope, quarta-feira nós temos o culto Fé, sexta-feira nós temos o culto dos jovens, o Legacy. Você pode estar conosco. Vai ser bênção, vai ser a semana de Páscoa, sexta, sábado e domingo. Venha participar conosco, sexta, 8h30, sábado, 19h30 e domingo, às 8h30, 10 e 19 horas. Será um tempo extraordinário. Para você que entregou a sua vida para Jesus,
WhatsApp, 91 Que o favor de 600 Deus seja sobre Nós ti, queremos entrar em sobre contato com você. toda Que Deus abençoe tua você, Deus abençoe a sua geração, casa, Deus abençoe a sua família. família E e até os o seus próximo culto. filhos.